Boa noite, bem-vindos à terceira edição do Ciência e Indústria, um evento promovido pela Vetanco. Estamos realizando esse evento seguindo todos os protocolos sanitários vigentes no município de Chapecó. Você conhece a Vetanco? A Vetanco é um laboratório internacional com mais de 500 colaboradores, que desenvolve, fabrica e comercializa produtos inovadores e seguros para a saúde animal desde 1987. Agora, em 2021, a Vetanco completa 20 anos no Brasil, atuando como parceira de negócio das principais agroindústrias. Nosso propósito é promover a saúde animal e a segurança dos alimentos, contribuindo para a produtividade do agronegócio por meio de produtos e serviços inovadores. Desde o início, a Vetanco cresce sustentavelmente, sempre olhando para o mercado, planejando o futuro e construindo parcerias sólidas. A vida sem ciência é uma espécie de morte, como nos dizia Sócrates. Da mesma forma, a teoria sem a prática vira verbalismo, e a prática sem a teoria vira ativismo. No entanto, quando se une a prática com a teoria, temos a praxis, a ação criadora e modificadora da realidade. É nesse contexto que nasce o Ciência e Indústria, com o intuito de aproximar a academia do campo, aplicando a teoria na prática, pois, como nos dizia Edward Teller, a ciência de hoje é a tecnologia do amanhã. Os que se encantam com a prática sem a ciência são como os timoneiros, que entram no navio sem timão nem bússola, nunca tendo a certeza do seu destino. Por isso, a missão do Ciência e Indústria é conectar esses dois elos, auxiliar na evolução contínua, aplicando a ciência na prática em prol dos resultados. Estamos na terceira edição do nosso evento e, nessa oportunidade, abordaremos um tema bastante relevante atual da nossa suinocultura, que é a redução do uso de antimicrobianos. Esperamos que vocês apreciem o nosso evento, pois preparamos ele com muito carinho para todos vocês. O nosso primeiro convidado é o consultor em sanidade de suínos, Dr. Nelson Mores. Dr. Nelson possui graduação em veterinária pelo Centro Agroveterinário de Lages, mestrado em patologia animal pela Escola Veterinária da Universidade Federal de Minas Gerais. De 84 a 2019, atuou na Embrapa Suínos e Aves como pesquisador na área de sanidade, desenvolvendo pesquisas com suínos. A partir de 89, coordenou os projetos de pesquisa em ecopatologia, com o objetivo de identificar os fatores de risco para as principais doenças multifatoriais dos suínos, em parceria com o Institut de Pathologie Porcine de França. Foi coordenador do Programa Nacional de Pesquisa em Suínos e Aves e, por 2 anos, chefe de pesquisa e desenvolvimento da Embrapa Suínos e Aves em Concórdia, Santa Catarina. De 2001 a 2005, coordenou o projeto de erradicação da doença de Algesque, em Santa Catarina, em parceria com Agroindústrias, Associação de Suinocultores e com a presença da encarregada da Defesa Sanitária de Santa Catarina, a SIDASC. Membro do Comitê Nacional de Sanidade Suína e atualmente atua como consultor em sanidade e produção de suínos para produtores e agroindústrias. O nosso segundo convidado é o professor da UEL, Dr. Cássio Abércio, médico veterinário e mestre em Ciências dos Alimentos Ciência de Alimentos pela Universidade Estadual de Londrina, doutor em zootecnia pela Unesp Jaboticabal. Possui 2 pós-doutorados pela Universidade Autônoma de Barcelona, na Espanha, e pelo Institut National de la Recherche Agronomique, o INRA, em Toulouse, na França. Atuou na iniciativa privada pela cooperativa Corol e pela Grosseries Peak. É professor associado da Universidade Estadual de Londrina e membro efetivo do curso de pós-graduação em Ciência Animal, com experiência na área de nutrição e manejo de suínos. Orientou mais de 55 alunos de mestrado e doutorado. Possui mais de 140 artigos publicados em revistas nacionais e internacionais. É autor de vários capítulos e livros na área. Tem mais de 100 palestras no Brasil e em vários países. Atua como consultor em diversas empresas. Para mediar esse evento, convidamos o médico veterinário Eduardo Mioto Ternos.
Eduardo é graduado pela Universidade do Estado de Santa Catarina, mestre em Ciência Animal e atualmente doutorando no Programa de Ciência Animal da UDESC. Trabalhou 13 anos em agroindústria, na área de suinocultura, passando pelas diferentes áreas de extensão rural, nos setores de produção, sanidade e supervisão. Trabalhou como especialista corporativo na área de produção e reprodução de suínos e também atuou como especialista corporativo nas áreas de crescimento e terminação de suínos. Atualmente é o coordenador técnico de suínos da América Latina na Vetanco. Antes de iniciarmos, gostaríamos de comunicar que o Dr. Edilson Caldas não poderá nos acompanhar neste evento por questões particulares. Eduardo, está contigo. Bom evento. Muito obrigado, Dai. Muito obrigado pela apresentação. Professor Moraes, professor Caio, sejam bem-vindos. Pessoal, muito boa noite. Sejam bem-vindos ao nosso Ciência e Indústria da Vetanco. Gostaria de começar agradecendo a vocês, em particular a cada um, por esse tempo que dedica a nós nessa noite, na qual falaremos de um tema tão relevante da nossa suinocultura, que é a redução do uso dos antimicrobianos. Podemos dizer que é um hot topic da nossa suinocultura, podemos também dizer que é uma trend, é uma tendência atual da nossa suinocultura, falar desse assunto. O que não podemos dizer que falar da redução dos antimicrobianos já não é mais um tema polêmico, vocês concordam? Né? A gente já está passando essa fase. A gente necessariamente já não discute mais por que fazer ou por que não fazer, mas a gente já está entrando realmente na discussão da fase do quando, que já quase não deveria ser uma discussão, e principalmente do como. E pessoal, esse é o foco da nossa noite de hoje, discutir o como a gente vai fazer essa redução ou essa substituição dos antimicrobianos com assertividade, com parcimônia. Porém, primeiro para isso, eu preciso compreender em que situação me encontro, né? E o subtítulo da nossa apresentação é em que fase estamos. Eu estou na fase do antes, ou seja, ainda não fiz nada, ainda não reduzi, não estou preocupado, ou tenho muito medo de reduzir, ou sou daquele time de que só vou fazer quando for obrigatório. A gente escuta muito no campo várias frases, né, professores? Se do jeito que está, a gente está medicando a quantia que a gente está medicando e ainda seguem aparecendo problemas, imagina se a gente retirar algo, né? Vira uma loucura, é um caos. Em sequência, eu posso estar na fase do durante, né? Eu já estou retirando, já estou vendo oportunidades de mercado, já estou me precavendo porque eu sei que isso aí já vai chegar, já estou passando os desafios, né? Ou eu posso estar na fase já do grupo seleto de indústrias, né? Que está no depois, que já tem o seu sistema estabilizando, já consegue colher alguns frutos, já consegue vislumbrar alguns nichos importantes de mercado. Então, a pergunta realmente dessa noite, e a gente quer que vocês se contextualizem durante essa nossa conversa, é especificamente aonde estamos nesse processo de redução. Bom, depois dessa breve introdução, quero dizer para vocês como vai funcionar o nosso evento da noite. Repartimos o nosso painel em 4 blocos principais. Um primeiro bloco com perguntas e respostas dos nossos especialistas, perguntas mais rápidas, principalmente para contextualizar todo mundo, colocar todos na mesma página a respeito da situação atual dos antimicrobianos. Na sequência, entraremos para a discussão mais forte da noite, que é o como realmente a gente vai fazer essa redução ou essa restrição ou essa substituição, especificamente, e como faremos de uma forma assertiva. E também nesse bloco discutiremos os principais desafios que ocorrem durante esse processo. E por último, falaremos das ferramentas alternativas que a gente possui, né, em relação a substituir alguns antimicrobianos ou também entrar em concomitante nesse processo de redução. Pois bem, últimos 2 avisos mais e a gente starta o nosso evento. Lembrar, pessoal, que abaixo na tela de vocês precisam se cadastrar no chat, né? E aí esse chat, por favor,
eu peço que vocês já vão enviando perguntas por aí para enobrecer a nossa discussão ao final, que será o último bloco. E também, aos que nos assistem nessa noite, teremos uma surpresa ao final, então eu peço que fiquem, né, fiquem até o final, ademais de um sorteio que será feito logo após o evento, onde a gente vai estar sorteando ao pessoal que participou um Kindle, um curso da Academia Suína e um livro de Suinocultura, Uma Saúde, um Bem-Estar Animal. Bom, chega de enrolação, vamos direto ao ponto, vamos falar de redução dos antimicrobianos. Acho que está na hora, né? Pois bem, antes de mais nada, eu quero deixar claro aqui que, exceto o professor Caio, eu e o Moraes não temos nada contra os antimicrobianos, né, Moraes? Brincadeira, brincadeira. Ninguém de nós aqui tem nada contra o uso dos antimicrobianos. Bem pelo contrário, a gente é muito a favor do uso, porém, de um uso assertivo, de um uso exatamente no momento em que ele for pertinente, né, e com foco nesse uso consciente que realmente a gente vem trabalhando, né? E o problema é que o que a gente acaba vendo na prática é completamente diferente do que a gente está almejando, né? A gente vê realmente um gasto exacerbado de medicação no campo, muitas moléculas, tempos prolongadíssimos, doses elevadas, mesclas em feed, via água injetável. E aí a pergunta para começar, professor Moraes, realmente é tudo isso aí mesmo? Existe um pouco de sensacionalismo ou realmente a gente está gastando demais medicamento? Bom, boa noite a todos. Inicialmente eu gostaria de agradecer o convite pela Vetanco, em nome do colega Eduardo, em participar dessa reunião, desse bate-papo aqui, com esse objetivo de o que a gente pode fazer para reduzir o nível de antimicrobianos nas rações, né? E dizer também que é um grande prazer contar aqui com o professor Caio, né, nessa discussão. Para analisar em que ponto nós estamos, o Brasil está, não é tão simples, porque nós precisamos olhar um pouquinho a história do que vem acontecendo em outros países. A Europa é o que saiu na frente, né? Especialmente Dinamarca, Bélgica, eles saíram na frente na redução de antimicrobianos, né, na produção animal, e em seguida os Estados Unidos. O Brasil já tem iniciativas, né, pelo próprio Ministério da Agricultura, no sentido de reduzir a utilização de antimicrobianos. O problema todo é assim, quanto se usa? Existe um trabalho feito há alguns anos atrás que colocou a China como país que mais utiliza antimicrobianos, e em segundo lugar os Estados Unidos e em terceiro lugar o Brasil. Isso faz uns 4 anos, e eles fizeram uma projeção para 2030. E 2030, os 3 países que mais utilizam, aliás, os 2 países, vamos simplificar, China novamente, e o Brasil passa os Estados Unidos em segundo lugar. No Brasil existem muitas, dá para perceber no campo, né, existem muitas iniciativas no sentido de reduzir, e tem várias granjas, várias agroindústrias que estão realmente reduzindo a utilização de antimicrobianos. Mas existe um grupo enorme de sistemas de produção que usam realmente demasiadamente antimicrobianos na produção de suínos. Professor Caio, é realmente isso aí tudo, então? Pode ser que a gente está gastando realmente mais do que devia. Bom, também gostaria de agradecer o convite da Vetanco pela oportunidade bastante importante para tratar de um tema extremamente relevante, e fico muito grato também por dividir esse momento com vocês e o professor Moraes, que de longa data é uma referência aí, em saúde da nossa espécie querida aí, que é o suíno. De fato, o que o Moraes comentou realmente
tem essa vertente. Nós temos iniciativas de algumas grandes empresas, especialmente no que diz respeito à retirada de promotores de crescimento. Isso é facilmente percebido. Casa com a proposta do Ministério, que ao longo dos últimos anos vem restringindo bastante o uso dessas moléculas nessa condição. Dentro dessas grandes empresas também, iniciativas de uma medicação via água, o que sugere uma pontualidade nos casos de medicações terapêuticas e preventivas. Então, existe um esforço, sim. Por outro lado, a gente não pode generalizar, porque também algumas grandes empresas ainda fazem uso de uma forma intensa, não mudando um cenário que de longa data se arrasta no Brasil. Nós tivemos uma oportunidade, há uns 4 anos, de trabalhar dentro de uma empresa, e naquele levantamento, que é um dos poucos e muito bem feito pelo nosso colega, né, o médico veterinário Maurício Dutra, né, na qual pontuou aí valores da ordem de 350 miligramas de antibiótico por quilo de suíno vivo. Nesse levantamento nosso, do Maurício, um levantamento da tese dele de pelo menos aí 6 anos, nesse trabalho recente de 2, 3 anos, encontramos exatamente a mesma quantidade de antibióticos em granjas de crescimento e terminação. Mas esse esforço existe, até por parte das empresas que trabalham com aditivos chamados de alternativos, sempre tentam confrontar com um grupo positivo que veicula aí antibióticos na condição preventiva ou como promotor de crescimento, testes tentando atingir aí um nível de eficiência que corresponda, né, ao máximo os resultados dos antibióticos. Então, o movimento existe, Eduardo. A gente está fazendo parte dessa história, que é complexa, mas ela está aí e temos que lidar com a questão. Bom, então, num resumo da nossa conversa, a gente chega num consenso, sim, ainda estamos gastando demais, mas a gente já começa a enxergar, quem sabe, uma luz aí no fim do túnel, né? A gente já começa a ver alguma movimentação do pessoal. Esse trabalho do Dutra, que tu citaste, tem dados alarmantes, né? Inclusive, esse na casa dos 350 miligramas que tu comentaste, exatamente um pouco mais do dobro que a média mundial, que o Brasil estaria gastando, né? E outro dado alarmante é que, na média, 66% da vida dos nossos suínos ficariam medicados, né? Então, são dados muito, muito preocupantes. Aí, a pergunta que fica, vamos seguir, professor Caio, acho que está legal essa discussão, quando? Quando a gente perdeu a mão nesse negócio, vamos dizer assim? Quando a gente começou a gastar mais medicamento, pensando numa linha do tempo? Eduardo, eu tenho um pouco de dificuldade de datar essa tua pergunta. Eu tenho um pressentimento que, até por desconhecimento em termos de números, fazíamos um uso já muito alto há muito tempo atrás, né? Eu falo que a suinocultura brasileira ela é AC e DC, seria antes da circovirose e depois da circovirose. Foi uma mudança de conceitos, de comportamentos, de postura dentro de granja. Mas o fato da circovirose também, eu acho que isso tem 25 anos, mais ou menos, se eu não estiver enganado, ela consolidou um uso alto. Então, a história antes da circovirose, na minha opinião, já era de um uso abusivo. A gente não tinha registros como temos hoje, embora ainda num nível que não me satisfaz. Eu acho que não temos uma informação plena, mas com a circovirose, ela ganhou força e se consolidou. Podemos até usar a expressão que você usou aí, de que perdemos a mão, né? E claro, veio a vacina, foi bastante positiva, é uma das vacinas que mais efeitos
no sentido de controle tem, mas ficou esse gostinho, né? Que naturalmente traz resultados também, fazendo uma generalização, porque os antibióticos são impactantes, né? Mas tem outros aspectos que eu acho que colaboram para o seu uso. Eu vou aguardar um pronunciamento do Moraes. Eu acho que nós temos alguns apelos, né? O próprio animal que mudou muito, um animal muito sujeito a condições de estresse oxidativo, que expõe ele a fragilidades imunes, e a gente começou a entender isso há pouco tempo, e uma série de doenças afloraram, né? Perdemos muito mais animais hoje do que há 30 anos atrás, em termos de taxas de mortalidade na maternidade, na terminação, na creche. Não é só porque nasce mais e menores, né? Então, temos que trabalhar o tema de forma forte, e com esse foco de que ele deve ser afastado gradualmente. Muito legal. Eu acho que essa lembrança do circovirose, para nós, eu acho que é um divisor de água, né, professor Moraes? Quem sabe o marco para essa questão que a gente está abordando, daqui a pouco a gente viveu todo esse processo, se acostumou a gastar mais medicamento para resolver todas essas meningites e manejoses, e quem sabe tenha realmente sido aí que a gente perdeu a mão? A história é um pouco longa, vamos dizer assim, né? É difícil porque não existem trabalhos científicos anteriores também, né? Mas quem acompanhou os sistemas produtivos, o desenvolvimento da suinocultura brasileira entende um pouquinho disso aí, né? Eu acho que está ligado a algumas coisas, né? Primeiro, na década de 70, houve uma importação muito ampla de países de suínos, né? Com o objetivo de melhorar geneticamente o nosso plantel, mas na época o Brasil não tinha testes específicos para impedir a entrada de determinadas doenças. E elas acabaram entrando, essas doenças, junto com essas importações, especialmente na década de 70. Em seguida, desenvolveu-se muito fortemente, intensificou-se a produção. Esse é um fator muito importante. A intensificação da produção com genética melhorada. E aí vem um segundo ponto, que é de como a suinocultura brasileira se desenvolveu, baseada na questão da integração de pequenos produtores. Isso fez com que houvesse muita mistura de origens de animais. E assim as doenças foram se disseminando e a necessidade de se uso de antimicrobianos, né? Bom, quando a coisa estava mais ou menos vamos dizer, equacionada, eis que surge em 2002 a circovirose. E aí foi aquele auê todo, né? E todo mundo, os colegas que estão nos ouvindo, sabem dos 20 pontos de MADEC, extremamente importantes, né? Para o controle da circovirose, mas por volta de 2006, por aí, começaram a surgir as vacinas, né? E foi bem controlada a circovirose. E logo em seguida, questão de 3 anos depois, o que aconteceu no Brasil? Entrou a influenza, H1N1, que até então ela tinha outras amostras de influenza, mas passava desapercebida, né? Então, essas duas viroses, que são imunossupressoras, que predispõe à ocorrência de outras infecções bacterianas. Se nós olhar hoje por que nós usamos antibiótico na suinocultura, é para controlar doenças bacterianas, né, que são favorecidas por infecções virais e favorecida por uma série de fatores de riscos que provocam estresse crônico nos animais e que certamente nós vamos discutir. Mas eu acho que é bem importante ter esse panorama do que aconteceu no Brasil durante especialmente depois da década de 70. Muito bom, professor. Eu acho que nessa linha, tu comentaste os pontos de MADEC, é muito mais fácil para o pessoal medicar do que fazer os pontos de MADEC, não é? Haja visto tudo isso que a gente falou, que tu abordaste, a gente começou a adensar animais, a gente começou a misturar origens, começamos a pecar
devagarzinho começamos a pecar. A pergunta, Mores, vamos seguir nessa mesma toada. Por que, ou quem sabe esses fatores ajudam já a justificar, mas por que o pessoal tem tanto medo, quando a gente fala em reduzir antibióticos, o pessoal tem tanto medo, né? Então, e quem sabe, nem se fala em retirar, né? Por que o pessoal, na sua opinião, o pessoal tem tanto receio, tem tanto medo dessa restrição? Primeiro porque o produtor, no seu conhecimento, né, ele sabe que se ele retirar o antibiótico, os problemas vão surgir. Tá certo? Então, a simples retirada de antibiótico, isso é uma coisa muito importante, que eu acredito que o Caio poderia depois aprofundar. A simples retirada de antibiótico e adição de outras alternativas não vai resolver o problema. Nós temos uma série de outras atitudes ligadas a várias questões de manejo, a várias questões de estresse, de bem-estar animal e, especialmente, isso aí é uma coisa que eu gostaria depois de enfatizar e aprofundar mais em questões de biosseguridade interna. A biosseguridade externa, ela é extremamente importante para impedir a entrada de patógenos que não existem nos rebanhos, né? Mas o que realmente tem importância na questão de você reduzir ou fazer uso, eu prefiro, ao invés de reduzir, porque para nós reduzir, nós temos que saber onde é que nós estamos, né? Eu prefiro usar o termo uso racional de antimicrobianos. Nós precisamos verdadeiramente entrar nessa questão da biosseguridade interna, e isso passa profundamente pelo treinamento dos funcionários. Não adianta, Caio, eu, você, o Eduardo, saber o que tem que ser feito se a coisa acontece lá na granja. As questões de biosseguridade interna acontecem lá na granja, é lá que a coisa tem que ser resolvida, né? Então, eu acredito que esse é o ponto. Muito bom, muito bom. A questão de biosseguridade, e quando a gente fala em biosseguridade, é um tema amplo, né? A gente teria aí uma conversa enorme ou outro painel só para falar de biosseguridade. Professor, nessa mesma linha, o que te parece? Eu concordo com o Mores e até o Mores deve lembrar, nós fizemos um trabalho de ecopatologia, né, fatores de risco, e a gente deu sequência a uma série de trabalhos, também avaliando de maneira multifatorial o peso dos fatores interrelacionados. E é impressionante a qualificação dos fatores e a quantificação deles sobre uma determinada característica. É um pouco difícil a gente estabelecer qual a característica que melhor representaria a presença de uma doença, mas tomando por base mortalidade, nós encontramos vários fatores de risco impactando de maneira significativa, portanto, com metodologias científicas, nessa característica. E isso passa por fatores de manejo, por fatores ambientais, pela presença do homem. É interessante, número de funcionários, né, todos esses itens foram avaliados, foram 114 itens, Eduardo. E alguns deles assim muito claros, né, mas até então não qualificados, como a mistura de lotes que o Mores acabou de sinalizar, né? Então, o quanto isso aumenta percentualmente numa taxa de mortalidade. A mortalidade é o ponto final de uma doença, né? Nem todas levam a isso. Mas temos também uma avaliação dos índices de conversão e de ganho de peso, né? Que de uma maneira tangencial podem significar respostas ligadas a um estado sanitário pior da granja. Então, eu concordo plenamente com o Mores, né? Eu tenho um conceito de que a biossegurança de fora ela é essencial, e o pior elemento de fora para dentro é o próprio suíno, que veicula as principais doenças que vão atingir, como é o homem para a gente, no caso da nossa Covid aí, né? Então, por esse aspecto, não é uma coisa tão complexa assim a biossegurança de fora para dentro, mas a interna, ela pede um empenho muito grande de quem dirige a granja, né? Dos funcionários.
Só complementando um pouquinho, Caio, muito bem lembrada essa questão da biossegurança externa, o papel dos animais que entram, né? Do reprodutor. Sim. No caso de UPL, o ciclo completo, o papel do reprodutor como portador de agentes, né? Portador sadio de agentes infecciosos que acabam depois prejudicando o desempenho e fazendo com que se use mais antimicrobianos na fase de maternidade, creche, crescimento e terminação. E a outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção nessa questão da biosseguridade externa é o sêmen. O sêmen, e hoje se entende um pouquinho melhor, porque os machos infectados, eles podem eliminar no sêmen o circovírus e o vírus, o Seneca vírus A. Então, hoje se entende melhor isso e se explica muitos surtos que ocorreram em granjas que tinham um nível de biosseguridade extrema, mas não tinham biosseguridade para a questão do sêmen. Embora essas granjas doadoras de sêmen, centrais de inseminação, são testadas para algumas doenças, mas não para essas que eu comentei há pouco, né? Então, também tem que ter bastante cuidado com essas possibilidades de entrada, o animal e o sêmen. Tem uma, desculpa, professor Caio, já te passo. Tem uma frase que é muito legal, que é de um amigo meu, foi meu chefe na antiga empresa, o Guilherme Brange, e a gente foi fazer uma conversa sobre biosseguridade e eu pedi para ele, tá, me manda aí o que tu acha que é o fator mais importante. E a frase dele casa muito com o que a gente estava falando, ele falou, ó, as doenças entram caminhando na nossa granja. Né? E aí se referindo aos suínos, que a gente estava falando, aos roedores, que a gente também não comentou, e a nós mesmos, né? Até nós somos portadores, podemos entrar levando essas doenças. Então, eu acho que é um ponto muito, muito legal que vale ser ressaltado. Tu ia comentar mais alguma coisa, professora? Não, concordo plenamente aí com o Moraes. Maravilha. Então, assim, no resumo, mostra que aquilo que o professor Moraes estava falando no começo, que quando a gente fala para o produtor em reduzir, ele tem medo. Ele tem medo porque os problemas irão aparecer, né? E os problemas irão aparecer e não necessariamente refletir em prejuízos, né? Prejuízos primeiros ou técnicos que vão se converter em prejuízos econômicos. Nessa linha, tem um trabalho muito legal que foi publicado no CIAVES 2019, se não me equivoco, e foi feita uma meta-análise aí de 81 artigos, professor, e analisando qual seria o impacto da retirada dos antibióticos promotores de crescimento na fase total dos suínos. E se chegou na oportunidade mais ou menos aí em torno de 450 milhões de reais por ano, impactaria ao Brasil se a gente retirasse todos os antibióticos promotores de crescimento. Então, realmente mostra que a gente não está preparado, né? A gente ainda não fez o dever de casa que deveria fazer. E, bom, nessa linha, vamos para os deveres de casa. Vamos, professor Caio, o que tu acha que está faltando? A gente já falou alguns problemas, eu acho que agora a gente já poderia ir entrando no como efetivamente, né? Quais seriam alguns deveres de casa básicos que a gente já deve estar fazendo para já se preparar para uma redução ou já fazer esses deveres mesmo quando estou já em processo de redução? Eduardo, eu acho que existem coisas bastante claras, bastante definidas, né, que impactam nesse risco maior de enfermidades, de problemas que podem ser contornados por medidas preventivas, né? E essas questões são muito reconhecidas e prontamente as empresas se moldam para isso, né? Dando aquele exemplo novamente da mistura de lotes, isso é fundamental, é determinante em todos os levantamentos de fatores de risco, ele apareceu com um impacto bastante alto, né? Mas isso é uma tarefa. Eu acho que existem muitas outras. Recentemente tivemos a oportunidade de interagir com o pessoal que trabalha com qualidade de água, e também nesse levantamento, não só restrito a animais de crescimento e terminação, mas também a matrizes, chegamos na cifra de que metade da água fornecida nas nossas granjas, ela não sofre tratamento e provém de mananciais de risco, né?
E são poucos os trabalhos com esse produto, né? com esse nutriente, vamos chamar assim, água. E os poucos que tem, quando a gente trata, corrige, né? Não é só o tratamento pensando na microbiologia, mas também em aspectos físico-químicos, as respostas aparecem. Então, tem coisas obscuras e coisas muito claras, né? Eu transitei exatamente entre duas coisas. A mistura de lote, né? Mistura de animais de diferentes origens, melhor dizendo, e a água, que ainda continua sendo um elemento negligenciado. Mas eu não vejo um caminho diferente que não seja fazer uma recuperação, né, e um tratamento desses fatores de risco. Então, como eu posso minimizar tudo isso daí? Né? Então, desde um ambiente bem adequado para o leitão na fase de creche, quanto à temperatura, é um risco tremendo ele se sujeitar a isso. Né? A gente fala do frio, mas aquele estresse, baixa imunidade, né? Os animais já são vulneráveis a quadros de estresse metabólicos. Então, a gente tem que estar com a coisa andando muito bem alinhada. Né? É uma frase sua, Mores, e eu não esqueci, não. A granja é uma fábrica de doenças. Né? Nesse meio aqui, a gente pode falar isso porque fica muito bem entendido que são doenças do suíno, não são zoonoses. Né? Mas o risco é muito grande. Né? Aquela concentração alta, gases, inaptidão de procurar um local que ele possa se proteger, é aquilo que oferecemos, micotoxinas. Então, são muitos pontos, Eduardo, que a gente tem que considerar para começar a pensar nessa minimização, né? Nesse uso racional, né? Que foi bem também nominado aí pelo Mores. Posso complementar? Claro, fica à vontade. Primeiro, bom, agora já começaram a surgir já trabalhos científicos, né, sobre a retirada, enfim, racional, uso racional dos antimicrobianos, e há alguns anos saiu já alguns trabalhos mostrando a parte de benefício. E eles conseguiram, com a retirada de torno de 32% do rebanho de reprodutores e 52% dos suínos de crescimento e terminação, num trabalho científico, eles conseguiram aumentar a produtividade em 1,1 leitão desmamado porca ano, em torno de 7 gramas de GPD no crescimento e terminação, e reduzir a mortalidade na terminação em torno de 0,6%. Então, não é uma coisa impossível. Tem que fazer a coisa certa, né? Mas, por que nós usamos antimicrobianos? Tem várias formas de usar antimicrobianos. Tem o promotor de crescimento, tem o profilaxia, a metafilaxia e o terapêutico, né? O promotor de crescimento, eu diria que hoje existem alternativas muito boas. Eu acho que dá para a gente se livrar sem problema nenhum, né? Agora, quando um produtor usa antibiótico preventivo, ele não está tratando o animal, ele está tratando um sistema de produção não otimizado. Eu vou repetir. Quando um produtor usa antibióticos coletivamente, pode ser injetável, pode ser via ração ou água, ele não está tratando o animal, ele está tratando um sistema de produção não otimizado. Com isso aí, a gente pode muito bem já pensar em todos os fatores de risco que o professor Caio se referiu, né? E eu gostaria de mencionar alguns que eu considero assim mais importante para a gente pensar na redução dos antibióticos a médio e longo prazo, né? A primeira é manejar essa questão de fluxo de produção dentro das granjas, né? Jamais retroceder. O que é retroceder? É pegar leitões de um lote e jogar leitões para o lote seguinte. Né? Isso aí acontece muito nas terminações, em algumas integrações, que acabam carregando os animais pelo peso e não pelo lote.
Então, aqueles animais que não dão o peso, acabam indo para o lote subsequente. E junto com eles vão agentes infecciosos, né? Então, o fluxo de produção nas granjas, especialmente na ciclo completo e UPLs, não respeitando a questão do vazio sanitário mínimo de 5 dias, é um problema que nós precisamos resolver. O conhecimento, na minha visão, ele não tem nenhum benefício até ele não se tornar uma ação. Então, não adianta nós, há 20, 30 anos, falar que o vazio sanitário é importante, se até hoje não se pratica. Esse é um ponto muito chave, né? Bom, o segundo que eu gostaria levantar é a questão da biosseguridade interna, o que representa os funcionários na disseminação e multiplicação de agentes internamente dentro da granja, através do calçado, da mão, da vassoura, da pá, de seringas, enfim, de várias coisas. Nós precisamos olhar para essas questões aí de biosseguridade interna, de como os agentes se disseminam dentro da granja. Então, vai ter que haver um estreitamento da relação entre produtores e veterinário, entre o sanitarista e o veterinário. E esse produtor, esse gerente, esses funcionários, eles precisam ser treinados em biosseguridade. Ele tem que saber que a bota dele, a mão dele, carrega agentes infecciosos. Quando ele trata um leitão com diarreia, com 7, 8 dias de idade, e depois vai na sala de parto orientar as mamadas de uma leitegada recém-nascida. Ele está transmitindo agentes. E isso aí é muito importante. Se você passa com a mesma bota, o mesmo chinelo numa baia que está com problema entérico e vai para uma outra sala que está sadio, está transmitindo o agente. Isso são problemas de biosseguridade interna. Então, é muito importante essa questão aí de fluxo de pessoas dentro das granjas, especialmente granjas aí de médio porte, às vezes que o mesmo funcionário às vezes acaba fazendo vários setores, né? E nesse aspecto aí eu gostaria de chamar a atenção também do gerente de uma granja grande, que normalmente ele vai, olha o animal doente, verifica, analisa, coloca a mão, entra na baia e depois ele percorre todos os outros setores e pode estar carreando agentes, né, e facilitando a multiplicação. Então, o que a gente tem que trabalhar na biosseguridade interna é a multiplicação e disseminação dos agentes entre os diferentes setores. O outro ponto que eu considero muito importante é a questão dos vetores. E aqui eu citaria 2 só. Os ratos e a mosca. E não adianta querer fazer controle de rato e mosca quem não sabe fazer e quem não entende do ciclo de vida desses indivíduos, né? A mosca representa um fator de disseminação esplêndido dentro de uma granja, porque ela pousa nos materiais contaminados, catarro, fezes, e em seguida ela pousa no alimento do suíno. Contamina o alimento e esse alimento é ingerido pelos próprios animais e assim se dissemina. Então, um programa ideal feito por pessoas que entendem, técnicos que sabem do ciclo, é extremamente importante no controle de mosca e roedores, né? Só para citar alguns exemplos, né? Hemófilos parasus, streptococcus. A mosca pode ser portadora nas patinhas de qualquer agente, mas tem alguns agentes que ela porta por muito tempo, inclusive nos seus órgãos internos, como é o caso do Mycobacterium avium. Né? A larva da mosca pode se infectar com Mycobacterium avium. E o rato, né? O rato, além desse papel de vetor, ele é transmissor, né? E portador, especialmente da Lawsonia e da Braxpira. E pode ser portador durante muito tempo. E isso fica disseminando dentro da propriedade. Então, muitas vezes tu faz o vazio sanitário de uma sala e
durante o período, tu não faz o combate de rato e mosca, e essa sala vai se contaminar pelos ratos e pelas moscas, né? Então não tem muito o que fazer, né? O outro fator extremamente importante também que deve ser olhado é a questão do programa de vacinação. O programa de vacinação, ele tem que ser bem feito para as doenças que seja importante, né, dentro na granja. E deve ser discutido com o sanitarista quais as vacinas que devem ser utilizadas. Eu, particularmente, penso que os rebanhos, para serem economicamente viáveis, eu acho que eles deveriam ser livres de pelo menos 2 dessas doenças que se usa bastante antimicrobianos, que é a pleuropneumonia suína, causada pelo Actinobacillus pleuropneumoniae, por amostras bastante patogênicas, né? E da disenteria suína. Eu acho que esses 2 agentes é possível e fácil até manter a granja livre com medidas de biosseguridade. Agora, uma vez que se infectou, para se livrar delas, existem formas de se livrar através de tratamentos, inclusive, né? Mas o mais seguro é a eliminação do próprio rebanho. E o programa de vacinação, eu chamo a atenção, basicamente, uma coisa, né? Nós precisamos ter funcionários assim, que sejam treinados para fazer a vacinação e que eles façam essa vacinação com tempo adequado. Né? Nós não podemos exigir que um funcionário vacine, sei lá quantos 1000 suínos num dia, porque ele não consegue. Ele não vai fazer direito no final do dia. Né? Não consegue. Então, a mão de obra é extremamente importante. Tanto ali, como no item seguinte que eu vou falar, que é a ingestão do colostro, mas eu queria chamar a atenção dessa questão da vacina, que na maioria das granjas do sistema a gente privilegia a mão de obra, ao invés de privilegiar o momento adequado da vacinação. Quando nós fizemos uma vacina para um animal, para ele responder antigenicamente de forma adequada, ele vai gastar energia e aminoácido. Se nós fizermos essa vacina no momento do maior estresse, que seria o desmame, e da maior queda de nutrientes, nós vamos estar interferindo na resposta imunológica. Tá? Professor, só um lance. Eu acho que isso é muito importante, né? E a gente realmente encontra, e é o que a gente geralmente mais faz, né? A gente adapta os animais à nossa realidade e nós não nos adaptamos à realidade dos animais, né? Eu acho que é importante fazer essa ressalva. Ademais de que tudo que tu está comentando, né, todas essas medidas de biosseguridade, principalmente internas, teoricamente não demandam muito investimento. Não. A gente está falando de pessoas e, basicamente, treinamento dessas pessoas, capacitação dessas pessoas, né? A gente nem está falando em investir em estrutura para que essas pessoas tomem banho, troquem de roupa, troquem de calçados, né? Não, e assim, o custo é baixo, agora precisa fazer. Precisa fazer, né? Então, agora, o outro ponto que eu queria levantar, eu acho que é o 5º, talvez, mas tem muitos, né, professor? Sim. Mas o 5º, e talvez seja a base de tudo, é a orientação das mamadas para a ingestão de colostro. Colostro é um alimento gratuito que a porca fornece e nós precisamos fazer com que os leitões ingiram a maior quantidade possível. Então, até o professor Dr. John Gadd, ele escreveu que, em média, nos Estados Unidos, eu acho, não, na Inglaterra, em média, eles dedicam 8 horas homem por porca para atendimento do parto e orientação nas mamadas, nas primeiras 48 horas, né? E o ideal seria 18. Então, nós vemos aqui no Brasil também uma redução bastante importante na mão de obra, especialmente no atendimento. Não é atendimento de parto, pessoal. Veja bem, atendimento de parto é uma coisa, é para salvar o leitão, daqui a pouco que nasce um pouco sufocado, enfim, dar a primeira orientação, aí, amarrar umbigo e essas coisas. Mas o mais importante é a orientação das mamadas no primeiro e segundo dia de vida.
E aí tem detalhes muito importantes, assim, ó, porque senão nós criamos subpopulações de leitões dentro da granja que vão se infectar mais facilmente. E aí a necessidade de uso de antimicrobianos, que são os refugos. Então, se não tem uma pessoa lá, se as fêmeas, se não for feito uma política de substituição de porcas adequadamente, tu vai manter porcas lá com Uber um pouco pesado. Se não tem uma pessoa para erguer o Uber, para fazer os leitões mamar no primeiro e segundo dia, eles não vão conseguir ingerir a quantidade necessária de colostro. E vão acabar ficando refugos, e os refugos, todo produtor sabe o que é tu trabalhar com refugos, né? E aí, então, professor... se você tem um bom manejo de colostro, uma idade de desmame adequada, né? O Caio pode até levantar isso aí, mas você desmamando os leitões antes dos 23 dias, o sistema digestivo está imaturo ainda. Desmamando aí com uma média de 26 dias, nós precisamos desmamar, e isso é possível, perfeitamente possível, leitões com peso médio de 8 quilos. Nós estamos desmamando com 21 dias, leitões com 30% dos leitões com abaixo de 5 quilos. Vai tirar antibiótico dessa granja? Não, porque vai ser um desastre. Eu só ia aproveitar o gancho, estava falando de manejo de colostro e tudo mais, e a gente anteriormente comentou do protocolo de vacina. Então, se teoricamente eu não fizer um bom manejo de colostro, eu também estou jogando meu protocolo de vacina fora, né? Não estou fazendo essa imunidade que eu preparei, essa fêmea para passar para esse animal, acaba não chegando, e realmente a gente entra nesse processo de mortalidade de maternidade, refugagem e tudo mais. E eu acho, professor, nós podíamos já ir avançando um pouco mais nesse tema. A gente já falou bastante de todas essas oportunidades que seriam necessariamente prévias para a gente já pensar na redução dos antimicrobianos. Muito bem citado essa questão do colostro, origens, vacina, biosseguridade, é espetacular. A gente não consegue mexer nisso. E eu acho que nesse ponto, professor Moraes, tu tem uma expertise que eu gostaria que tu compartilhasse com nós ainda, que é a questão daquele projeto piloto que foi feito e que depois não virou mais um piloto, mas que foi a granja lá da Embrapa, onde já se trabalhava com bastante parcimônia e com um uso muito restrito de antimicrobianos. Eu queria entender um pouco de ti como é que foi esse processo, principalmente no que tange assim, desafios que apareceram, porque pode soar para quem está escutando a gente que é fácil de fazer, né? Teoricamente eu vou pegar o que o professor Caio falou e o que o professor Moraes falou, vou tentar executar, teoricamente eu já estou pronto, né? Teoricamente estou preparado para reduzir. Porém, nem tudo são flores, né? Vai ter espinhos nesse caminho. Eu queria que tu comentasse um pouco para nós disso aí. Essa experiência que a gente fez, eu trabalhei aí durante 10 anos numa granja pequena, né, na Embrapa, com retirada total de antimicrobianos de uso coletivo. Antimicrobianos de uso coletivo. Além das questões que nós já comentamos aqui, de biosseguridade e tal, a gente trabalhou com lotação menor, trabalhamos com nutrição, com probióticos, com plasma spray dry, para a questão de creche especialmente, né? E as fêmeas, trabalhamos na questão de bem-estar animal, né? As fêmeas ficavam soltas. Então, o bem-estar animal também é um pilar muito importante para a redução dos antimicrobianos, né? Mas esse projeto aí, ele tinha um outro objetivo, a retirada total, né? E durante 10 anos aí que a gente trabalhou, nós medicava de forma injetável os animais doentes, porque isso faz parte da ética veterinária, né? Em torno de 12% dos animais do nascimento ao abate foram medicados de forma injetável. Isso significa que 88% dos animais produzidos nunca receberam qualquer antibiótico. Claro, é um sistema de produção pequeno, né? E no início eu levantei essa questão aí da intensificação da produção, que foi um fator primordial assim no maior uso de antimicrobianos, não só aqui, como no resto do mundo, né?
Então, a retirada total, realmente, essa questão de intensificação, ela é extremamente importante, né? Agora, o uso racional nós podemos fazer mesmo em rebanhos com intensificação da produção. Agora, nós não podemos exagerar nas questões de lotação, essas coisas. O Eduardo falou, primeiro, na questão de investimento. Talvez o investimento mais importante que tenha que ser feito em muitas granjas é a questão ambiental, né? Mas nós temos que ter cuidado, porque eu já visitei várias creches automatizadas, com ambiente totalmente controlado, com níveis de CO2, especialmente CO2, acima de 2.000 ppm. Meus amigos, aí não dá, né? Aí não dá. O animal não fica satisfeito nesse ambiente e vai provocar canibalismo, tem outras consequências, né? Além da necessidade de favorecimento de outros agentes. E eu queria chamar a atenção um trabalho recente sobre fator de risco para desenvolvimento de problemas pneumônicos e pleurisia. A questão da poeira de granjas. Um fator de risco, aí, uma relação de chance de mais de 40 para nível de poeira na granja. Qual é o que significa isso? Quando você tem uma granja com poeiras, com muita poeira, significa que não tem ventilação higiênica, que você tem uma alta concentração de micro-organismo na poeira e no ar, que são fatores primordiais, especialmente no desenvolvimento de doenças respiratórias, tá? Então, muito cuidado, especialmente na região sul, né, nesses frios que deu agora atingindo até o centro-oeste, em fechar as instalações sem manter a ventilação higiênica, que é extremamente importante a renovação do ar. Quando dá meningite numa família, por exemplo, meningite em humanos, qual é a primeira coisa que os médicos pedem para fazer? Abrir totalmente a casa. Ventilação higiênica. Tá? Não, muito bom, professor. Realmente mostra que a gente tem ainda oportunidades. E essa questão ambiental que tu estava comentando casa muito com a apresentação de agora à tarde do nosso colega Gustavo Lima, né? Falou muito dessa questão. Às vezes a gente tem baitas oportunidades, como tu mencionaste, uma creche climatizada. Às vezes eu tenho uma Ferrari na mão, mas não adianta dar para o Eduardo, porque o Eduardo não vai saber tirar todo o proveito, né? E é o que a gente estava falando, né? A gente viu gestações climatizadas, maternidades climatizadas, e na ânsia ou na oportunidade de, estou investindo, é uma nova tecnologia, porém a gente não consegue tirar todo esse benefício, né? Que diga-se de passagem, a automação é boa, né? Não vamos. Claro. O problema é mal feita, muitas vezes, né? Mal manejada. Exato, ninguém é contra, né? Ninguém é contra esse processo. E essa é a evolução contínua. Professor Caio, nessa mesma linha, em relação a oportunidades, principalmente, na verdade, desafios que aparecem. Eu estou trabalhando num processo de redução de antimicrobianos. Esses desafios que vão seguindo, como é que a gente vai contornando, ou quais esses principais desafios, na sua opinião? Olha, uma discussão é sempre muito boa, né? A gente toma vertentes diferentes. Eu escutei bastante os comentários do Moraes, né? E a gente trabalha com linhas um pouco distintas e isso cria uma tendência às opiniões, né, de cada um. E é interessante, Eduardo, a gente tem que ver um contexto também de uma série de coisas que acontecem de forma muito intensa e que a gente nem percebe, né? Hoje temos ganhos de peso nas fases de crescimento e terminação superiores a 1 quilo. Né? Em alguns experimentos a gente fecha com 1,100, alguns animais chegam a ganhar 1,300. É uma coisa absurda. O número de nascidos não para de subir, né? O ano passado, pela Agrinis, chegamos aí, para arredondar, 40 leitões, né? O professor Moraes fez um comentário muito pertinente da questão de colostro. Nunca, nos últimos anos, se pesquisou tanto, ou se fez tanto trabalho com colostro, né? Nós temos um melhoramento que gera benefícios, mas que nos obriga a dar um passo atrás,
né? Então nós andamos 2, 3, mas ele pede que a gente volte. Eu acho que nós temos consequências aí. Está provado, mais leitões, um aporte de colostro por leitão menor, né? Então é um ponto que tem que ser muito bem equacionado. Ferramentas para isso passam necessariamente por essa disciplina dentro de granja, né? Então nós temos muitos pontos aí para tratar. Dentro desse sinal, aí, dentro dessa questão do melhoramento, tem provas, até foi um trabalho de uma aluna nossa, que registrou aí que leitões mais leves, e hoje os leitões são mais leves, comparado com leitões mais pesados dentro de um mesmo parto e entre porcas, tem expressões gênicas de alguns genes, naturalmente, que estão aparecendo numa intensidade até 50 vezes menor, né, para prevenção do estresse oxidativo, voltando nesse tema. E o estresse oxidativo, por si só, ele tem uma série de danos, inclusive imunes. Então, isso tem comprovação, está claro, né? E o que a gente tem que fazer a respeito disso, né? Então, nós vamos entrar daqui a pouquinho numa discussão, mas tem muita coisa em termos nutricionais. O professor Maurício falou muito bem do plasma, né, de aditivos, mas essa modulação imune, ela é determinante, né? Eu acho que a gente está entendendo mais isso hoje por ferramentas laboratoriais. O Brasil deu um salto em termos de laboratórios que praticam isso a custos mais baratos. Estamos entendendo mais o microbioma. A gente não fala mais microbiota, agora é microbioma, né? E o que representa isso em termos de saúde. Então, dentro desse cenário de pioramento genético, me permita usar essa palavra entre aspas, né? Consequências aí naturais e muitas vezes não consideradas num processo de melhoramento, nós temos que atacar de forma específica esses gargalos, né? Então, acho que a promoção da imunidade com recursos nutricionais, alguns minerais, né, algumas substâncias como os prebióticos, que hoje entendemos e temos também mais tecnologia para fazer com que respondam de forma mais intensa ao que a gente busca, eu acho que é uma complementação, né, desse esforço conjunto e grande que pode fazer a gente sair um pouco desse uso abusivo. Em termos, para complementar, de vacinas, né, também chamou muito a atenção um trabalho em que esse grupo foi vacinado e nós mensuramos o uso de antibióticos versus grupos que não receberam a vacina. Estamos falando de um quadro entérico na fase de crescimento e terminação. E o uso, Eduardo, foi de, se eu não estiver enganado, entre 50 a 100 miligramas versus 350 miligramas de antibiótico por animal. Simplesmente dando a vacina, né? Então, de novo, né, é uma série de ações. E me interessa, assim, bastante, né, sendo uma das linhas que a gente desenvolve, essa visualização do animal que temos hoje, né? Um animal que ele é diferente. Ele é diferente, comprovadamente ele é diferente. Não, muito bom. Eu acho que a gente está entrando realmente na linha que eu queria já na questão do último módulo. A gente discutiu bastante, né, de como a gente poderia fazer ou os erros que a gente comete, né, sabidamente comete e acaba complicando esse manejo. A gente comentou um pouco de o que é importante, né? A gente comentou, na verdade, bastante todos esses protocolos de biosseguridade, vacinas, todos esses manejos. E a ideia agora é que a gente não pode deixar de falar em redução do uso de antimicrobianos sem falar realmente nas alternativas, né? E necessariamente nessa linha de produtos alternativos que vão entrar nesse processo, seja em substituição, quem sabe, ou seja concomitante nesse trabalho, né, auxiliando esse processo de redução. E isso, se a gente olhar, vem de duas vertentes. A primeira, creio que é a maior demanda do mercado, né? O mercado está nos cobrando isso,
né? Os nossos consumidores estão exigindo realmente essa redução, né? E em paralelo, né, a gente tem aí um aperto no cerco em relação às normativas, às restrições, às proibições. Então, a gente não consegue escapar realmente dessas alternativas, dessas ferramentas alternativas. E aí, professor Caio, dentro de toda a sua expertise nessa linha, a pergunta é, a gente já tem alguns bons candidatos a substituir antimicrobianos, a gente já tem alguns produtos, algumas ferramentas alternativas que sim estão já auxiliando nesse processo? Eduardo, a pergunta ela pode ter duas respostas, né? Pensando numa condição de um antibiótico terapêutico, eu posso te falar que eu não conheço, né? Numa condição de suporte, eu acho que a gente está cada vez entendendo mais e temos oportunidades muito boas. Eu vou voltar no tempo e pegar o livro que me sustentou nos primeiros passos, nos passos seguintes e até hoje, que é o livro do nosso saudoso Yuri Sobestiansky, que tinha um quadrinho que falava que uma doença ela aparece quando você tem um limiar de equilíbrio rompido, né? E eu acho que hoje a gente tem uma boa chance de ter esse limiar baixado. Então eu vejo que vários desses produtos hoje, melhor compreendidos, podem nos auxiliar muito a entregar um animal desmamado, um animal que sai da creche, um animal que entra no crescimento e terminação, a uma porca que passa via leite componentes moduladores de imunidade, produtos mais, eu vou usar a palavra fortes, né? Mais competentes imunologicamente. E isso é notório, né? Recebi agora, semana passada, de um laboratório terceirizado, uma avaliação de respostas imunes, então, imunoglobulinas no colostro, imunoglobulinas séricas no leitão, de quem recebeu e quem não recebeu um pré-biótico comercial, totalmente diferente, chegando a ser o dobro para alguns deles em relação a quem não recebeu. Tem um trabalho nosso em andamento, mas eu sou curioso, né? A gente fica querendo ver os resultados antecipados, e eu pedi que a menina nos entregasse dados das diarreias que ela observou de 160 leitegadas. Então, 160 leitegadas vezes 14 leitões, né? Nós temos aí mais de 2.000 leitões sendo avaliados. E foram 2.400 observações de diarreia. O grupo de uma porca que recebeu um mineral modulador de imunidade, indiretamente, por agir no processo oxidativo, teve uma apresentação de aproximadamente metade de quadros diarreicos que outro, né? Então, veja bem, tem algumas ações assim que a gente até desconhece, né? Ou transita dentro de uma linha indireta, né? Eu estou falando de um mineral que não combate a diarreia diretamente, mas minimiza danos imunitários, né? Promovidos por essa alteração metabólica. Dentro dessa visão também, há situações muito efetivas de você se adiantar a um histórico de granja. Eu vou exemplificar aqui uma situação de leite num crescimento e terminação, né? E tentar minimizar a presença desse agente, que é típico de uma determinada idade, modulando a sua microbiota, né? Acidificando, fazendo com que bactérias benéficas cresçam, né? E minimizem históricos ou até a ocorrência drástica dessa enfermidade, né? Então, isso tem histórico, tem casos de campo que são bastante exitosos. Então, eu acho que esse ataque, né, ele tem que existir até fora de um contexto de retirada de antibióticos, de minimização, assim, como meta, sem essa cautela. A gente tem que começar a entender isso daí, né? Já temos situações bem compreendidas e começar a fomentar isso, a produzir animais imunologicamente melhores, né?
E existem recursos para isso, né? Tem várias respostas positivas, algumas delas eu citei aqui. E a microbiota avaliada no intestino também tem dado respostas surpreendentes, né? Por que num lote, numa baía de 50 animais, 3 têm ileite e o restante não tem, né? É um mar de navegação um pouco mais aprofundado, que eu ainda não ousei remar, né? Mas também há respostas contundentes a respeito dessa relação microbiota e doenças, que a gente está passo a passo entendendo melhor. Realmente essa questão microbioma ainda é um campo que a gente ainda vai ter que explorar bastante, né? A gente vai tirar muitas respostas daí. Professor Moraes, eu tiro os antibióticos da minha ração, coloco ácidos orgânicos, pré-bióticos, probióticos e todos os eubióticos possíveis. Estou garantido? Vai resolver meu problema? Não. Tem todo aquele tema de casa que a gente discutiu já hoje para ser feito, né? E numa sequência, claro, quando você tem um sistema de produção otimizado, você pode ir substituindo ou mesmo reduzindo a utilização de antibiótico, fazer uso desse antibiótico de forma coletiva, mais no sentido terapêutico, né? E substituir, hoje, eu não sou nutricionista, é muito mais na área do Dr. Caio, mas existem várias... depois que se pensou nessa questão de redução de antibiótico, né, por 2 razões, né? Uma, pela possibilidade de transferência de genes de resistência a bactérias que afetam o homem. E a outra, que eu considero talvez a mais importante, é pelo surgimento de amostras extremamente resistentes para o controle no próprio animal. Quem é mais antigo aí, eu sou o mais antigo aqui, mas a gente se lembra muito bem de que a gente usava 150 ppm, por exemplo, de amoxicilina para controle de meningite estreptocócica e funcionava muito bem. Hoje tem granja usando 400 ppm e não controlando direito. Então, é um problema... O pessoal levanta muito essa questão para a saúde pública, que eu acho que é importante, mas para a saúde animal é um problema grande também, né? Essa questão aí. Bom, daí a retirada tem que fazer primeiro todo o tema de casa, né? E em seguida trabalhar nessa questão da melhoria dos níveis, né? Da questão nutricional. Nós temos aí o problema das micotoxinas, que eu considero extremamente importante. Como a gente vai resolver isso aí? Bom, tem vários caminhos, né? Mas aí tem prebióticos, probióticos, fitoterápicos, ácidos, oligosacarídeos e assim por diante. Então tem várias alternativas imunomoduladoras que você comentou que são extremamente importantes, que os trabalhos estão surgindo e vão aparecer, né? Agora, eles são todas ferramentas que vão dar maior saúde ao animal. E a retirada, a redução, o uso racional do antibiótico, o objetivo principal é impedir a desbacteriose, né? Quer dizer, o que é? Quando no intestino, por exemplo, no trato respiratório, você tem um predomínio de cepas de bactérias patogênicas sobre bactérias do bem, né? E nós temos que ter o contrário, nós temos que ter mais bactérias do bem do que das patogênicas. Então esse é o principal objetivo assim de retirada, o uso racional dos antimicrobianos. E quando nós usamos preventivamente o promotor de crescimento, a possibilidade de indução de resistência, de genes de resistência é maior. Porque acontece o seguinte, se você usa uma dose e tu tem uma bactéria resistente, as outras vai matar. Aquela lá vai se multiplicar, então vai ter predomínio daquela. Muito bom, professor.
Infelizmente, quando a conversa é boa, o tempo passa voando, né? Parece que faz 5 minutos que a gente começou a discutir e creio que a gente ainda está na ponta do iceberg, né? Falar de redução dos antimicrobianos é um tema enorme. Vamos passar para algumas perguntas do público. Eu creio que a gente já deu bastante subsídio para a gente poder discutir um pouco. Tem uma pergunta aqui, inclusive, do meu vizinho lá de Videira, Neuri Federizi. Parabéns pela apresentação e creio que é nessa linha que a gente estava discutindo até agora. Professor Caio, vamos começar por ti, creio. Qual é o papel da flora intestinal na redução e ou aumento do uso de antimicrobianos? Ok. Esse conjunto, né, que a gente chama de microbioma, é um termo um pouco mais atualizado, ela pode ser modulada, né? Existem alguns aditivos que fazem esse efeito. E isso é totalmente mensurável hoje, tanto no aspecto qualitativo quanto no aspecto quantitativo, né? Esses recursos genômicos aí de leitura por PCR fazem essa varredura prontamente, de forma cada vez mais barata, né? E a gente tem a localização de algumas cepas, né, que reconhecidamente têm papéis positivos nesse controle, quer fazendo um crescimento de domínio e nesse sentido, afastando bactérias não desejáveis, quer produzindo antibióticos próprios e também acidificando o meio. Elas têm esse potencial de usar o substrato para esse fim, o que muda naturalmente o pH e cria uma prevalência maior desse conjunto, né? Isso, como eu falei, é o caminho. Hoje, os melhores produtos, eles começam a fazer modulações nessa linha taxonômica, né? Em níveis mais altos. Então, ao invés de modular uma espécie, depois um gênero, ele já começa a modular famílias, classes, e isso é impactante. Então, reconhecer isso, né, e de forma apropriada, no momento certo, fazer essas intervenções, constitui uma forma bastante acertada de conferir saúde intestinal. Nessa linha, só para complementar, nós estamos falando bastante aí da medicação preventiva, né, ou então esses processos curativos que são massais, via água, via ração, mas é interessante, Eduardo, nós temos um levantamento comercial de granjas que não usavam isso propositalmente nesse teste, né, em condição comercial, 600 animais por grupo experimental, que não usavam nada via ração e água, mas tiveram que fazer o uso do injetável. No cômputo final, o valor gasto de antibiótico foi o mesmo, né? Então, a gente não pode se esquecer disso. E, ao mesmo tempo, alguns desses produtos, pensando na forma como deveria essencialmente ser usado um antibiótico para um tratamento, quando você fortalece os animais, modifica a sua flora, nesse caso aí, né, e reduz o número de animais doentes, como nos 2 exemplos que eu dei, você deixa de medicar, né? Ou, no final de um período de abate, animais que receberam um determinado aditivo, apresentando um índice de pneumonia menor, que clinicamente não chamou atenção e que demandou medicação, também é um fato. Então, é essencial sustentar imunologicamente, fazer uso desses recursos que estão claramente mais compreensíveis hoje, né? O probiótico, por exemplo, já entrou e saiu várias vezes, agora ele entrou para ficar. O pré-biótico, mesma coisa, né? Por quê? Temos mais recurso para entender ele. Muito bom. Só complementando, acho que foi muito oportuno, a questão do zinco, né? O controle da diarreia pós-desmame tem 2 fases. Antes do surgimento do zinco, do óxido de zinco, como terapêutico, nível terapêutico, e após, né?
Agora, nós precisamos nos preparar, porque a Europa já está proibido o uso do óxido de zinco como terapêutico. Os Estados Unidos, o ano que vem, também entra em proibição, né? No Brasil não tem nada ainda. Mas só um exemplo, né? Como tem que acontecer, não pode ser de uma hora para outra, senão o sistema produtivo entra em colapso. Os Estados Unidos, desde 2016 ou 2017, não lembro muito bem, eles formaram um grupo de estudos para verificar alternativas de substituição do óxido de zinco. Então, nós temos que dar uma pensada sobre isso aí. E a outra coisa que eu gostaria de chamar a atenção, quando o produtor usa antibióticos somente de forma metafilática ou terapêutica, o ponto fundamental nessa questão aí é a identificação precoce do animal doente em medicação. Porque se o produtor não identifica precocemente, ele se torna um disseminador do agente dentro da granja e dissemina a infecção. Então, a dupla, vamos chamar de dupla, né? Identificação precoce e, se necessário, remoção para a sala hospital e medicação é um ponto muito importante. Bem lembrado essa do óxido de zinco, né? Esse é outro que está com dias contados, né? A gente brinca, é igual a justiça, atrasa, mas não falha, né? Vai chegar para nós, sem sombra de dúvida. Né? Assim, uma coisa que eu aprendi é que as pessoas tomam decisões pelo amor ou pela dor, né? Infelizmente, a tomada de decisão pela dor é a mais eficiente. E é a que mais tem acontecido, né? A mais frequente. Pessoal, agradecer aqui, a gente já está com mais de 20 perguntas, vou botar aí mais uns 30 comentários, o pessoal realmente está gostando bastante dessa nossa conversa, felizmente o tempo realmente está estreito, eu gostaria de fazer uma pergunta a mais, que eu acho que é pertinente, mas a gente tem que ser mais assertivo. Professor Moreira, uma pergunta aqui da Gabriela Souza. Eu sei que a pergunta é ampla, mas a gente tem que tentar ser um pouco mais focado. Se uma granja for começar hoje um programa de redução de antibióticos, por onde começo? Né? Quais seriam aí os primeiros passos? Bem simples. Treine a sua equipe na questão de biosseguridade, na questão de fluxo de produção, na questão de manejo correto das cortinas, enfim, do ambiente, do suíno, na questão da biosseguridade interna, de disseminação, multiplicação de agentes. Aí, dependendo da granja, tem que verificar se há necessidade de algum investimento nessa parte ambiental. Verifique e analise a questão dos programas de vacinação. Eu acho que essas são as principais medidas a serem iniciadas. Com o uso de antibiótico ainda. Depois vai fazer a retirada, né? Sem suspender abruptamente, né? Tem um comentário aqui do Luiz Diongo, uma das maiores preocupações em nossa realidade de campo é a múltipla origem dos animais nos lotes, especialmente de creche. O professor José Cristani, da UDESC, falando que deveria, nessa nossa pergunta aí, que deveria se iniciar fazendo realmente uma programação da granja, a capacidade de alojamento das instalações, né? Então, a gente realmente tem bastante discussão e bastante tema aí para tratar ainda da redução dos antimicrobianos. Realmente não é um tema fácil, né? Se fosse fácil, qualquer um fazia. Realmente justifica o medo dos nossos produtores, né, em retirar. Né? Daqui a pouco eles ouviram de uma forma inadequada, não, vamos retirar, e simplesmente retira e depois aguenta o prejuízo, né, professor? A questão toda é assim, que sempre se deu o ênfase à questão de retorno econômico. E queira ou não queira, usar antibiótico é um modelo econômico importante. Né? Então, para o produtor hoje é mais econômico ele encher o chiqueiro muito além da lotação necessária, muitas vezes, e usar antibiótico. Economicamente acaba sendo mais importante. Agora, se a gente quer andar e pensar no futuro de como... Se a gente pensar, doutor Caio, quantas moléculas saíram nos últimos 15, 20 anos de antibiótico? Nada.
Quase nada. Algumas eu acho que modificações já aí, faz mas- mais de 10 anos que caiu a última molécula. Então as empresas, os laboratórios estão investindo numa outra linha. Sim, E investindo principalmente em medicamentos da linha humana, né, que dá muito mais sim. retorno econômico. Bom, pessoal, infelizmente, tenho que dizer para vocês que acabou-se o nosso tempo, né? A gente tem que cumprir o cronograma também que a comissão organizadora pediu. Porém, antes de encerrar, eu queria trazer realmente para vocês a nossa surpresa que a gente falou no começo, que é falar sobre o nosso programa, que é o Prevention Program, que é um programa novo que a Vetanco está lançando. Solta a vinheta para nós, por favor. Quem tem mais cabelo branco aqui, como nós, vai lembrar daquele antigo ditado que a mamãe sempre dizia, que prevenir realmente é melhor que remediar, né? Então, é nessa linha que nasce o nosso Prevention Program, né? Prevenção, e uma prevenção já a partir do primeiro dia de vida desse leitão, né? E essa prevenção se estendendo durante toda a sua vida produtiva e reprodutiva. O Prevention, ele é um portfólio completo de serviços, né, e soluções estratégicas, né? A nossa ideia é, com esse programa, conseguir uma visão holística da cadeia, né, para a gente entender o todo e propor aí soluções estratégicas para cada fase de produção. Então, é a ponta do iceberg, é só uma palhinha que eu queria trazer para vocês do nosso programa. Por quê? Porque mais informações desse nosso novo programa está no stand virtual da Vetanco, na feira virtual aqui do Brasil Sul. E também, mais informações, vocês podem entrar direto em contato com os nossos colaboradores. Tá ok, pessoal? Professor Moraes, suas considerações finais, por favor, para a gente já ir finalizando. Muito bem. Eu gostaria de externar aqui que foi um prazer muito grande participar dessa discussão e aprender cada vez mais, né? E, com os ensinamentos do professor Caio também. Acho muito útil esse tipo de reunião, né? Onde a gente não simplesmente apresenta uma palestra, mas sim uma discussão, né? Ela é muito proveitosa, né? Então, eu agradeço muito essa oportunidade, agradeço a Vetanco pelo convite, né? E muito obrigado e boa noite a todos. Muito obrigado, professor. Professor Caio, suas considerações finais, por favor. Bem, mais um desafio na suinocultura e nós vamos enfrentá-lo. Eu sempre tive uma visão assim otimista, tento ver sempre o lado bom das coisas e nós nos surpreendemos, né? O homem, ele sempre nos surpreende. A habilidade do nosso intelecto não tem fim. E, diante de mais esse desafio, com os resultados que temos encontrado, eu acho que, pouco a pouco, nós vamos conseguir reduzir muito isso e, efetivamente, fazer o uso racional, como foi bem mencionado pelo nosso amigo Moraes, né? Fico aqui com a sensação de ter participado de uma reunião que me fez crescer muito, né? Tenho muita consideração pela pessoa do professor Moraes. De longa data, Moraes, não te chamando de velho, mas da minha primeira Braves lá em Gramado, eu já levava você como referência, né? Muito pouca gente sabe quando aconteceu essa primeira reunião da Braves, a segunda, tá? Ao Eduardo, que tem aí interagido bastante com a gente em projetos, em oportunidades de divulgar resultados de trabalhos que temos, né? E, de fato, também acho que é extremamente marcante botar um tema desse peso em discussão e ouvir pontos de vista não dissidentes, mas complementares, né, que causa aí um aprendizado maior para todo mundo.
Tá? Muito obrigado. Quem agradece é a gente da Vetanco, agradecer professor Moreira, professor Caio. Realmente essa troca de informações, troca de aprendizados, é assim que a gente cresce, né? Ninguém é dono da razão, num somatório a gente vai evoluindo juntos. Dai, eu passo a palavra para ti então, para agradecimentos finais e fazer o encerramento oficial do nosso evento. Obrigada, Eduardo. Em nome da Vetanco, gostaríamos de agradecer primeiramente ao Dr. Caio e ao Dr. Moreira pelas excelentes contribuições nesse evento, que trouxeram uma excelente repercussão entre os participantes. É muito bom contar com vocês para realizar esses eventos técnicos e esperamos que tenhamos muitos outros pela frente. Agradecemos também a todos que nos acompanharam, de onde estiverem. Esperamos que a gente tenha contribuído de alguma forma para o seu crescimento profissional. A Vetanco há 20 anos contribuindo para a difusão de conhecimento técnico de qualidade para a suinocultura brasileira. Gostaríamos de parabenizar também o Núcleo VET pelos 50 anos e por mais um simpósio Brasil-Sul de excelente qualidade. Muito sucesso! Obrigada a todos, tenham uma excelente noite. Vetanco, produtos seguros para alimentos seguros.